Olha, em qualquer organização, o conhecimento é sem dúvida o ativo mais valioso. Mas, com a montanha de informações que a gente gera todo santo dia, como é que se garante que esse conhecimento todo não se perca no meio do caminho? Como é que se transforma um monte de dados espalhados em inteligência de verdade? A resposta, curiosamente, não começa com tecnologia, não. Começa com uma necessidade que é fundamentalmente humana. Para a gente começar a entender a solução, vamos partir de uma pergunta que é muito humana. É um sentimento que, convenhamos, muita gente enfrenta no ambiente profissional. Aquela sensação de estar navegando meio sem rumo, sem um guia claro, sem ter um lugar seguro para encontrar as respostas que precisa. E é aqui que está a filosofia que responde àquela pergunta. A base de tudo é essa necessidade que a gente tem de comunidade, de proteção, de orientação. Percebe? Não se trata só de organizar uns documentos, se trata de criar um ambiente onde as pessoas se sintam confiantes e seguras. Para entender de verdade o que a Brendo faz, a gente precisa primeiro entender por que ela existe. A missão vai muito, mas muito além da tecnologia. Ela começa com um propósito que é bem pessoal. Pois é, a empresa nasce da experiência do seu fundador, o Brandon de Oliveira Fraga. A jornada dele o levou a ser professor, coordenador, mentor, sempre movido por essa paixão de cuidar e de guiar as pessoas. Essa missão pessoal de garantir que ninguém se sinta desamparado, esse é o verdadeiro DNA da Brindle. Ok, então a gente já entendeu o porquê, né? Agora vamos para o como. Como é que essa missão de cuidado se transforma num método prático para organizar o caos de informação que existe em toda a empresa? A resposta está num processo bem estruturado e, o mais importante, confiável. No fim das contas, o objetivo de todo esse processo é criar uma coisa: um documento arquivístico confiável. Pensa nisso como se fosse um selo de qualidade da informação. É o que garante que um contrato, um relatório ou até um e-mail é exatamente aquilo que diz ser, sem nenhuma alteração. No mundo com tanta desinformação, isso é a base da confiança. E como é que se chega nesse tal documento confiável? Bom, não é mágica, é uma jornada bem estruturada. Esse ciclo de vida, que é dividido em 4 etapas bem claras, garante que cada pedacinho de informação seja tratado com o rigor que precisa, desde o momento em que nasce até o seu destino final. Vamos olhar isso mais de perto. Tudo começa na captura, que é basicamente a porta de entrada da informação no sistema. Logo depois vem a avaliação, um passo super importante onde se define o valor e por quanto tempo aquele documento precisa existir. Daí, a preservação digital garante que ele possa ser acessado lá no futuro. E por último, a destinação decide o que acontece com ele, se vai ser guardado para sempre ou eliminado com segurança. E aqui tem um ponto que é crucial. Esse processo todo, ele não é tirado da cartola, sabe? Ele é todo baseado em normas globais, em padrões internacionais que garantem que essa organização do conhecimento seja entendida e acessível em qualquer lugar do mundo. E a principal norma que guia tudo isso é a ISA-DG. Pensa nela como se fosse um manual de regras do jogo para descrever arquivos de um jeito lógico e universal. Em vez de cada um organizar do seu próprio jeito, a ISA-DG cria um mapa claro para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, consiga encontrar a informação que precisa. E os princípios por trás disso são, olha, geniais. A ideia é ir sempre do geral para o particular, como se fosse um funil. É igual organizar um endereço. Primeiro o país, depois o estado, a cidade, a rua e aí o número. Ninguém começa pelo número do apartamento, né? Cada nível tem só a informação que importa para ele. A relação entre as partes é sempre clara e, o melhor de tudo, sem repetir informação. É eficiência na sua forma mais pura. Certo. Já entendemos o porquê, já vimos o como, agora falta o quê. Quais são as ferramentas e os serviços que a Brine oferece para colocar essa filosofia e essa metodologia toda em prática? A ferramenta central para isso é a gestão eletrônica de documentos, ou simplesmente GED. Pensa no GED como um maestro dessa orquestra toda. É o software que automatiza e controla aquele ciclo de vida que a gente viu, garantindo que todos os procedimentos corretos sejam seguidos, da captura até a destinação final. E o legal é que o suporte vai muito além do software, viu? Abrange desde a digitalização e organização de arquivos físicos até o suporte operacional do dia a dia com relatórios e dashboards. Inclui a gestão do conhecimento, que é sobre preservar o patrimônio cognitivo da empresa. Sabe, as lições aprendidas, as experiências, para que esse ouro todo não se perca quando as pessoas saem. E ainda abarca a gestão de projetos e até serviços editoriais, para garantir que a comunicação da empresa seja sempre clara e consistente. É um ecossistema completo de cuidado com a informação. Beleza. Agora, vamos juntar todas essas peças. Onde é que tudo isso nos leva?
Qual é o verdadeiro impacto de aplicar essa filosofia, esse método e essas ferramentas dentro de uma organização? Essa imagem é uma metáfora muito poderosa. De um lado, o cérebro humano, onde fica nosso conhecimento. Do outro, o logo da Brindle, que representa justamente o pensamento organizado. A missão aqui é atuar como o cérebro da organização, a sua memória institucional. E é daí que vem o slogan: está tudo na sua cabeça. Ele tem um duplo sentido aqui que é muito, muito inteligente. Primeiro, o conhecimento que a empresa precisa já existe, já está aí dentro. E segundo, a solução para organizar tudo isso também é uma questão de usar a inteligência e a estratégia certas. E no final do dia, o benefício real, aquilo que dá para tocar é este: encontrar o lucro escondido nos seus documentos. Porque vamos ser sinceros, informação organizada não é só um luxo administrativo, é uma fonte de valor, de eficiência e de vantagem competitiva que estava o tempo todo ali, só esperando para ser descoberta. E é exatamente assim que esse lucro aparece. Quando a informação está toda estruturada, ela pode ser transformada em dashboards, em análises, em inteligência de negócio que permite tomar decisões muito melhores e mais rápidas. O caos, finalmente, vira clareza. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Pense em toda a experiência, em todos os projetos, em todas as lições aprendidas dentro de uma empresa ao longo dos anos. Isso é o patrimônio cognitivo dela. Qual é o valor disso? E mais importante, esse patrimônio está sendo protegido e utilizado ou está se perdendo silenciosamente a cada dia que passa?